Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Os abraços de hoje vai para Antônia Rocha, Maria Rocha da Silva de Cedro, no Pernambuco, para Iris Vieira, que mora em Matriz de Camaragibe, em Lagoas, e também para Maria José Rodrigues, do Rio de Janeiro. Frase para hoje: com paciência você alcançará a promessa de Deus em sua vida. Hebreus 6,15. Agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje. Bom, vamos começar falando sobre Esté, que abraçou os 2 filhos e disse a Samuel para agradecer a Gabriela por divulgar a alta hospitalar de Nicolas. Domingo, então, começou a rasgar e tentou esconder da família, mas Pedro levantou-se e viu. Eles se abraçam por causa disso. Nico perguntou a Helena quando Pedro irá visitá-lo. Ela disse que não sabia e o médico disse que precisava ter cuidados. Ele perguntou se ela não gostava de Pedro e Helena disse que não é porque ela perguntou. Nico disse que sabe que seu pai não gosta dele porque toda vez que ele menciona seu nome, o pai muda de assunto. Helena diz a ele que possivelmente seu pai está com um pouco de ciúmes com base no quanto Nicolas fala sobre ele. Ele estava com medo de perder o amor de Nicolas. O menino disse que isso não aconteceria porque ele ama seus pais. Enquanto os companheiros de Pedro jogavam sinuca e assistiam os vídeos dos 2 dançarinas imperfeitas no telefone de Jimmy, Ernesto se preparou para uma viagem de negócio a Washington, onde ficaria 3 dias fora. Ele disse que se sentia melhor agora que Nico havia voltado ao hospital e que sentiria falta deles. Ele e Helena se abraçam e se beijam. Nelson e Domingo falam sobre os planos de condicionamento físico desde o último, quando um cliente potencial chegou. Ele elogiou o vídeo que viu na internet e explicou o motivo de ter procurado ajuda. Nelson blefou até essa parte e depois se perguntou quem havia enviado o vídeo. O especulou sobre o que isso aconteceu e o custo. Ernesto despediu-se da família, dizendo a Nico que quando o médico dissesse que estava tudo bem, ele o levaria de viagem. Andréa estava presente e comentou que tudo parecia bastante voltado para casa. Enquanto Pedro dizia a Nelson que o sistema de áudio precisava ser instalado, Nelson lembrava que a competição era no dia seguinte. Horácio estava então inspecionando Mônica e Alfredo. Helena foi para o escritório enquanto Irene e Samuel conversam sobre algum assunto de negócios. Ele perguntou sobre Nico e Helena gentilmente disse que o menino estava bem. Samuel então disse a ela que Gabriela havia enviado o vídeo de sua liberação. Irene lançou um olhar de desaprovação para isso, que ele deve ter perdido. Ele pediu licença para fazer algo e as 2 irmãs conversaram sobre isso. Helena não gostou e Irene pareceu se parabenizar silenciosamente. Helena confrontou Gabriela, dizendo que, embora isso não incomodasse, incomodava Ernesto. Gabriela disse que não tinha mais intenções, mas Helena disse que ela deveria pensar antes de fazer qualquer coisa que pudesse ter um resultado ruim. Gabriela não parecia feliz. Augusto, Jimmy e Bendito estavam trabalhando no carro e destinado à competição de Jimmy. Estava ficando ressentido com alguma coisa. Provavelmente Pedro estaria apresentando isso. Pegou então as chaves com Rosa e quem deveria devolvê-las no dia seguinte. Ela saiu para um encontro com Samuel. Ele parece que não está fazendo nada de bom quando tira o carro do suporte superior. Nico, por sua vez, está jogando então em seu tablet para a frustração de sua avó. Ele encontrou a competição automobilística e ficou animado. Andréa diz: carros tão ridículos, com os quais seus netos não concordavam. Mais tarde, ele mostrou isso a Helena, dizendo que queria ir. Foi no dia seguinte. Ela hesitou no início, mas finalmente concordou em levá-lo. Andréa e Horácio jantam em casa naquela noite e ela diz a ele que agora que Nico estava melhor, eles poderiam fazer aquela viagem que ela planejava. Ele achou que era um pouco cedo. Ela organizou a viagem para mais tarde e ele sugeriu que recebesse Mônica e Alfredo para jantar, para que ele pudesse então conhecer melhor o homem. Andréa concorda.
Gina estava mostrando a Pedro algo em um catálogo que ela queria para o casamento. Enquanto seu pai assistia o esporte na TV, ela menciona isso a ele, que deve ter o oposto ao custo, que ela ficou um pouco confusa. Então ela mandou Pedro para casa, lembrando de que a competição era no dia seguinte, e ignorou a obsessão de Gina. Enquanto isso, Domingo tomava um farto de jejum enquanto seus companheiros de trabalho recebiam os uniformes para usar na competição. Pedro chegou um pouco atrasado, contando a Nelson que seu pai tinha um problema de estômago. Na verdade, Domingo já tinha ido para a cama. Esther então trouxe um pouco de bicarbonato e chá de camomila e disse que ele precisava ver um médico urgente. Domingo então objetou, dizendo que o médico iria insistir em dar-lhe injeções. Ele ia tomar o chá e ir para a competição. Esther então começou a protestar, mas seu estômago se opôs com mais força, o que mandou correndo para o banheiro novamente. Pedro não conseguiu dar partida no carro, mas era James Bond de prata com marcação laranja tipo Nike nas portas dianteiras. Jimmy acusou Augusto de ter começado o problema e isso poderia se tornar uma briga se Nelson não tivesse parado e insistido que eles cuidassem disso imediatamente. Enquanto isso, Ernesto estava em um imobiliário em Washington procurando comprar uma nova casa para sua família. O agente começou a mostrar fotos para ele. Houve um problema elétrico no carro reconstruído. Nelson gritou ordens e todos foram obedecer. Um pouco depois, Pedro dirigiu para a competição e viu Nico e Helena entrando. Ele parou para cumprimentá-los. Nico usava uma máscara médica e foi inteligente o suficiente para removê-la. Seu cabelo era espetado na frente, parecia com os de Pedro. Os dois estavam felizes em ver enquanto Helena estava um pouco reservada. Todos os carros foram exibidos lá dentro. Andréa ligou para Mônica sobre um encontro duplo para o jantar, dizendo que era sugestão de Horácio. Mônica não parecia suspeitar de nada, mas parecia um pouco irritada com o que ela poderia ter pensado ser envolvimento excessivo. Quando desligou o telefone, foi ao escritório de Horácio perguntar do que se tratava. Horácio disse que era para manter as aparências. Ela não ficou feliz com isso quando saiu, deixando-o confuso. Pedro diz a todos os companheiros que Nico estava lá, mas não sabia de seu parentesco de sangue. Helena trouxe Nico e Pedro apresentou aos outros e mostrou o interior de um carro. 2 oficiais vieram perguntar a ele sobre o progresso da reconstrução. Então ele devolveu Nico a Helena, que o levou para ver outros carros. Domingo gritou para Esther que estava lá com sede e ela disse que o médico também estava lá. Enquanto isso, uma jovem médica de aparência erudita entrou em uma maleta antiquada e usando seu estetoscópio sobre um jaleco branco. Ela apalpou seu estômago e também sua pressão arterial. Disse que ele tinha uma infecção intestinal e pressão arterial elevada. Ela disse que estava solicitando exames e prescrevendo uma dieta composta apenas de proteínas e vegetais sem carboidratos. Enquanto Nico olhava os carros reconstruídos e Helena o levava para a área de julgamento, Ernesto ligou para Horácio e eles conversaram sobre alguns negócios que não tinham nada a ver com as visitas dos corretores de imóveis. É claro que a equipe de Nelson ganhou o grande prêmio, o troféu e o enorme teste de suporte. Nico aplaudiu e Helena o deixou correr até Pedro para abraçá-lo. Uma jornalista veio dar os parabéns a Pedro e pediu uma entrevista para o site. Ela perguntou se o menino era seu filho e ele foi forçado a negar. Helena fez com que Nico fosse embora com ela e a entrevista então começou. Domingo ficou mais do que desapontado ao enfrentar uma tigela de canja de galinha para o jantar, dizendo que odiava canja. Augusto ligou e contou a Esther sobre a vitória deles e ela felizmente contou a Domingo, que o animou até que ele olhou para trás para a sopa. Esther diz a ele que eram ordens do médico. Pedro entrevistou bem, falando sobre combinar os desejos do seu cliente com sua imaginação e o quanto gostava de seu trabalho. Helena contou a Irene como Nico se divertia tanto no salão de automóveis e como Pedro era paciente e gentil. Ernesto ligou e disse que a missão dela estava cumprida e que estaria em casa na noite seguinte. Ela diz a ele que Nico estava dormindo e perguntou se ele gostaria de algo especial para o jantar. Disse que os dois deveriam jantar para sair. Só os dois. Ela gostou da ideia.
A ligação terminou com bom humor. Irene pergunta por que ela não havia contado a Ernesto sobre a feira de automóveis. E ela diz que era pura coincidência eles terem visto Pedro lá e ela contaria a Ernesto se ele perguntasse. Nelson e os meninos decidiram sair para comemorar também. Por sua vez, Andréa e Horácio jantaram com Mônica e Alfredo e Horácio falaram sobre a abertura de um escritório em Washington, que eles logo se mudariam para lá, pelo menos por um bom tempo. Ele falou de Mônica com sua mão direita e Alfredo disse que isso significa que ele teria que mudar para Washington também. Enquanto Andréa falava sobre o que fazer lá, Horácio permaneceu em silêncio o tempo todo. Pedro voltou para casa e mostrou aos pais fotos dele de Nico. Esther estava muito animada em poder ver isso. Enquanto isso, Nelson falou com Gina que tem orgulho de sua equipe e ela ressaltou que o talento de Pedro foi o fato decisivo. Nelson não discutiu o ponto, mas quando mencionou Nico e Gina, não ficou nada satisfeito em saber que o menino estava lá, porque sabia que Helena também estaria. Especialmente quando Nelson disse a ela que Nico estava lá com a Helena. Ele percebeu a atitude dela e disse que ela não deveria ver Helena como uma rival. Nico olhou na internet e viu coisas de entrevista que nós não vimos, como Pedro falando sobre como seu pai lhe ensinou tudo o que ele sabia de longo dos anos. Helena e Irene trabalharam em seus computadores na sala de jantar. Pedro ligou para Helena para agradecer por ter trazido Nico para o show e para dizer que ele é importante para ele. Ele perguntou se eles poderiam se encontrar no dia seguinte e disse a ela onde estaria ao meio-dia. Além disso, se ela não fosse, ele entenderia. Quando ela terminou a ligação, ela contou a Irene sobre isso, o que podemos facilmente prever as consequências. Na manhã seguinte, depois que Domingo saiu de casa em seu agasalho, Pedro desceu para o café da manhã e Esther escondeu de Domingo as coisas normais para seu filho. E ele se sentou e se serviu suco de laranja. Ele deu a ela o dinheiro que Nelson lhe dará como bônus dos ganhos. Por sua vez, Nelson procurou o lugar certo para o troféu e finalmente colocou-o em sua mesa. Um homem veio ao local para lhe fazer uma oferta pelo carro. Eles concordaram em 400k e apertaram as mãos. Ernesto finalmente chegou cedo, por suposto, Helena não estava em casa. Irene a delatou, o que o deixou muito irritado. Ela correu atrás dele, mas isso tinha que ser fingimento. Enquanto isso, Pedro esperava no café ao ar livre. Eram 12h30 e ele se levantou para sair quando Helena chegou. Foi um pouco estranho e ele disse a ela que logo se casaria. Pois é, agora Helena descobre então que Pedro está de compromisso e que vai se casar. Então aí cai a ficha que o amor dos dois se tornou impossível. Aguarde os próximos capítulos que eu quero te contar tudinho que ainda vai acontecer. Muito obrigada por sua audiência. Não se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações e muito obrigada por tudo.